A cada dia, mais de 1.000 carros são roubados no país. Praticamente 2 por minuto. E você sabe quanto um ladrão ganha pelo seu veículo? 3.500 eu pago para você. O Fantástico descobriu o que acontece com os carros depois do roubo. Como é que é o negócio? Se você quiser dinheiro, tem dinheiro. Tem arma, se você quer trocar, Na troca do carro. trocar do carro. O nosso ponto de partida é Porto Alegre, estacionamento do aeroporto Salgado Filho. Assim que chega, a equipe da Polícia Civil Gaúcha encontra 2 carros clonados. O local virou um depósito para os bandidos. Normalmente ele vai para lá, logo depois do fato, logo depois do roubo, para que ele não seja encontrado em via pública, ou para que não seja encontrado em poder do indivíduo que roubou o automóvel. Esse veículo sai do sistema de alerta das polícias e ele fica então em segurança, né, entre aspas, né, para o criminoso, guardado dentro do aeroporto. Esta caminhonete foi roubada e recebeu placas falsas com numeração igual à de um veículo idêntico a ela. É um clone. Em vez de apreender o veículo, a polícia armou uma estratégia para descobrir qual o destino da caminhonete e instalou um rastreador, um equipamento que envia a localização exata dos veículos via satélite para uma central. O rastreador indica que a caminhonete roubada que estava no aeroporto se movimentou, saiu de Porto Alegre e percorreu 1.200 quilômetros até Guaíra, na fronteira com o Paraguai. Pegamos a estrada para refazer o caminho indicado pelo rastreador. O mapa indica que o bandido fez uma parada e dormiu neste hotel. Também aponta que o ladrão passou por pelo menos 12 postos de polícia rodoviária até chegar a Guaíra. Informados pelos investigadores, policiais no Paraná apreenderam a caminhonete. Com ela, a polícia achou documentos falsificados. Para descobrir a fraude, só com equipamento especial. Se a polícia não tivesse agido, para onde iria a caminhonete? Provavelmente para o Paraguai, segundo o policial. Esses veículos eles são roubados aqui e revendidos ou trocados por droga ou em valor mesmo, em espécie. A poucos quilômetros de Guaíra fica a fronteira com a cidade paraguaia de Salto del Guairá. Descobrimos que para fugir da fiscalização, as quadrilhas atravessam os carros em balsas improvisadas, como mostram estas fotos. A travessia é feita a partir de portos clandestinos nas margens do lago de Itaipu. A partir do momento que o carro chega a essa margem, logo depois está em solo paraguai. Depois, lá pro outro lado, a gente não tem um controle mais da para onde que vão. Só que eles não voltam para o Brasil, né? Em Salto del Guairá, o repórter Giovanni Grisotti entrou na casa de um receptador. Ele diz que paga R$400 de propina aos policiais paraguaios para cada carro roubado que entra na cidade. Quando o carro entrar aqui, você tem que pagar para a polícia, para ele não catar nisso. Ah, é? Você tem que pagar. Você paga R$400. Por isso tem um monte de carro sem placa, hein? Tem um monte. Procurada pelo Fantástico, a Embaixada do Paraguai disse que o governo só vai falar sobre a denúncia depois que esta reportagem for ao ar. Nas ruas de Salto del Guairá, carros sem placas são comuns. Encontramos também veículos roubados no Brasil com a identificação original. Este Santana foi furtado em Indaiatuba, interior de São Paulo. O Fantástico conseguiu encontrar o verdadeiro dono. Quando ele viu as imagens, ficou surpreso. Um absurdo, né? Mesmo estando em outro país, né? Que eu imaginei que já tivesse sido desmanchado, né? Fosse para um desmanche. Agora, depois de 5 anos, e conservado ainda, hein? O Fantástico obteve o ranking das cidades com a maior proporção de furtos e roubos de veículos. Entre as 10 primeiras, 6 são do estado de São Paulo. Se você pega o mapa de São Paulo, você vai ver uma grande concentração nos municípios de renda mais elevada e nas regiões metropolitanas, né, de São Paulo, região metropolitana de Campinas e de Santos. Porque existe também, nessas áreas muito adensadas e urbanizadas, um mercado grande de peças ilegais, né? Mas São Paulo aí, vamos dizer, paga um pouco o preço de ser um estado rico. A campeã é a cidade de Diadema. Márcio que o diga.
E eu fui assaltado 5 vezes. 4 vezes foi arma armada e 1 vez foi furto. Tem seguradora que não quer nem ouvir meu nome. O avanço tecnológico mudou a forma de agir dos ladrões. Em vez de furtar, isto é, levar carros sem que os donos percebam, os bandidos estão ameaçando os motoristas, ou seja, roubando. A indústria do crime começou a entender que deveria atacar, através do roubo, com o condutor junto, porque faz com que ele desligue, possibilidades de algum alarme, faz com que haja bloqueio nos rastreadores, enfim, uma série de mecanismos contrários àquilo que está acontecendo no veículo que está sendo roubado. Com o rastreador é possível localizar o carro e ouvir o que está sendo conversado dentro dele, até pelo celular. Isso é fundamental num caso de sequestro. Veja o teste que fizemos. A gente está saindo agora aqui do bairro Floresta, um dos bairros mais movimentados da cidade. Mas os bandidos arranjaram um jeito de enganar esse mecanismo de proteção dos motoristas. Na internet e em lojas do Paraguai, encontramos esse equipamento, um bloqueador de GPS. Com ele, o sinal do rastreador é cortado e fica impossível descobrir onde o automóvel foi parar. E vende bastante? Vende. Uma ameaça a mais para as vítimas. Este advogado perdeu o irmão em um roubo de carro em 2008. Há 3 meses, foi ele quem ficou na mira da arma dos ladrões. Houve a menção de levar a mim, como era o dono da caminhonete, junto. Eu resisti a isso, que ali eu estava entre a vida e a morte. No começo da reportagem, você viu como uma caminhonete roubada no Rio Grande do Sul foi parar na fronteira do Brasil com o Paraguai. Agora a equipe do Fantástico vai seguir outra pista no país vizinho. Nosso destino é Ciudad del Leste. Cruzamos a Ponte da Amizade sem qualquer abordagem. Segundo a Receita Federal, apreensões são feitas por denúncia ou amostragem e a fiscalização está voltada para contrabando. Do outro lado, encontramos este homem. Perguntamos se ele comprava carro roubado e ele nos leva ao chefe da quadrilha. Esse aqui eu quero vender? Isso é bom. Vocês têm alguma coisa na troca? Dinheiro na mão, hein? O repórter cinematográfico Marcelo Taio encontra este homem que se identifica como Mário. O paraguaio diz que está disposto a comprar nosso carro. E não é só dinheiro que ele tem para oferecer. Tá, mas me explica uma coisa, como é que é o negócio? E você, se você quiser dinheiro, tem dinheiro. Tem arma, se você quer trocar. Na troca do carro. Troca do carro. A oferta é grande e ele garante que entrega as armas direto no Brasil. Ponto 40, tem 9 milímetros, só a partir de que você quiser. Fuzil. Quanto vale uma ponto 40? 1.800 por aí. 1.800. Fuzil. Ponto 30, nem ponto 30. Fuzil não. Também 16. Metralhadora. Tem tudo. E como é que é pra passar com isso? Ou entrega lá do lado de lá? Entrega pra você, se você quer por Rio, à noite, madrugada, a gente entrega pra você lá. E se você quer passar, não você. Entrega a arma. A operação da polícia que nós acompanhamos começou em maio. O objetivo: prender os brasileiros que levam os carros até a fronteira. Por isso, os policiais instalaram um rastreador na caminhonete que foi levada para a cidade paranaense de Guaíra. A polícia poderia ter apreendido o veículo no aeroporto, em Porto Alegre, mas deixou que fosse movimentado como estratégia para pegar a quadrilha. 9 pessoas foram presas, a maioria esta semana. Uma delas é esta advogada. Seguimos a mulher antes da prisão. Ela circulava em um automóvel clonado, com placas frias e documento falso. Durante a operação, Dora Luiza Vargas não reagiu à ordem de prisão. Seu veículo, esse documento é falso, o seu veículo é clonado e a senhora está presa em flagrante por receptação de veículo, ok? A senhora vai nos acompanhar, vai ser presa em flagrante, a senhora tem todos os direitos e garantias que a senhora... Não, com certeza. O carro estava pertinho da verdadeira dona. Acompanhamos o momento em que Dona Maria Inocente o reencontrou no pátio da polícia. Saudade do meu carinho, meu
Levaram meus casacos, claro, né? Tudo que Você sabe com quem que esse carro tava? Não. Com uma advogada. O quê? Esse carro tava sendo dirigido por uma advogada. Não acredito. Tô com palpitação. Tô com meu coração pulando. De indignação, de falta de respeito, eu não sei o que dizer. Mesmo que ela tivesse visto o carro na rua, não ia saber que era o seu. A placa foi clonada de um veículo idêntico que está à venda em Santa Catarina. Clonar um carro é fácil. No coração de São Paulo, a placa diz que esse homem compra ouro. Mas a joia que ele vende é outra: material para bandido. Perguntamos se ele negocia placas e o documento popularmente conhecido como DUT para esquentar automóveis roubados. Quanto é que ele cobraria para fazer o DUT? 400 pau que ele cobra. 400? Mas e o papel é bom? É original. Agora ele nos apresenta o colega José de Abreu, o chefe do esquema. Não, eu te compro. E só que eu vou precisar de 2 placas também. As duas, eu preciso do faro. 300 pau. Mas o papel é quente, de dentro do Detran mesmo. O papel é original. É só honesto, que não tem negócio de sapatagem. A entrega é marcada para o dia seguinte. Ao meio-dia, o repórter Giovanni Grisotti vai buscar a encomenda. Na chegada, reencontra o intermediário, Noel. Já tá tudo prontinho já, mano. Só você pegar e levar já. É, tudo certinho. Bonito pra caramba, tudo direitinho. E é documento quente mesmo? Pode confiar, mano. Lá de dentro. O Zé de Abreu não tem nada. Tudo que ele faz é original. Ele entrega as placas e remete o documento pelo correio. Dias depois, a encomenda chega. O intermediário assina como remetente. O que vamos revelar agora é um escândalo ainda maior. O perito garante. Esse formulário, com certeza, ele é verdadeiro, né? Verdadeiro e desviado do Detran de São Paulo. É uma técnica de impressão muito sofisticada e que o falsário não tem acesso. A rasura se resumiu somente à identificação do Estado e não aos dados que estão aqui do veículo. Isso significa que este formulário foi furtado em branco de algum local e depois ele foi expedido fraudulentamente com a substituição da sigla de São Paulo pela do Rio Grande do Sul. O suficiente para enganar os policiais numa blitz. Sem dúvida nenhuma, esse documento aqui, ele vale quanto pesa um formulário desse em branco, porque o estelionatário coloca o que ele quer. A Secretaria de Segurança de São Paulo, responsável pelo Detran, determinou a abertura de investigação. Entregamos as placas e o documento falso para a Polícia Civil de São Paulo. O que eu posso assegurar para você, e é uma providência já imediata, uma vez que nós tomamos conhecimento dessa irregularidade, que é a obtenção desse material de origem criminosa, de origem ilícita, nós já vamos instaurar inquérito policial. Vamos procurar também o homem que vendeu o documento e as placas, desta vez sem câmera escondida. José de Abreu estava na Praça da Sé, como de costume. Demos a chance para ele se defender, mas ele preferiu fugir. Tudo bem, meu amigo? Você vende documento falso? Você vende documento falso? Documento que você vende é do Detran? Por que você corre? Por que você corre? Segura! Você vende? Você vende? Por que você corre? Eu só quero falar com você. O documento que você vende é do Detran? O documento que você vende é do Detran?